Queridos amigos, eu sou o Ricardo Oliveira e sinto-me honrado em ter sido convidado pelo Linardi para participar desse projeto, né? Os lindos casos de Chico, né? Uma prosa com Chico, conhecer um pouquinho mais do Chico. E fui presenteado pelo convite e duplamente, porque eu falei para o Linardi, me dá uns minutos, um tempo, porque eu preciso ver os vídeos primeiro, né? Ter uma ideia, não conhecia o projeto. E aí foi uma grata satisfação de perceber que são conversas, né? E alguns leem, alguns contam casos que tiveram com Chico e aprendi muito, né? Revivi muita coisa que tinha lido há muito tempo atrás e foi um presente, né? Muito obrigado, Leonardo. E eu queria dividir em três partes a nossa conversa. Primeiro falando um pouquinho do homem Chico, né? Do ser humano Chico. É muito difícil a gente separar o médium da obra, né? Mas é importante a gente perceber que o Chico tem qualidades de um espírito evoluído, que ele é. Mas, em geral, a gente ressalta as qualidades que todos conhecem, e entre elas, sem dúvida, a humildade. Chico extremamente humilde, né, caridoso, é um amor em pessoa. Porém, às vezes a gente deixa de lado que ele adquiriu com muito sacrifício uma qualidade essencial para o trabalho que ele iria fazer. Todos nós conhecemos aquela máxima da disciplina, 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 ok? Mas disciplina é um meio para alguma coisa. Que coisa é essa? Sem dúvida, o enorme aprendizado que Chico, enquanto ser humano, obteve com essa disciplina. Porque a gente pode ter apenas a disciplina e não aproveitá-la, né? Pode passar muito tempo sem o aprendizado. E Chico, sem dúvida, aproveitou, né, com disciplina e se aprimorou extremamente. Então, vou falar um pouquinho da qualidade da inteligência de Chico. Em geral, a gente pensa na inteligência como raciocínio lógico, como fazer contas, como ter uma agilidade mental. E Chico tinha muito mais do que isso. Chico tem a característica da inteligência situacional, né? E essas tiradas de bom humor, né? A resposta precisa, né? E muitas vezes não é uma intuição, não é uma inspiração de Emmanuel ou de algum outro mentor espiritual, não, é dele, porque ele desenvolveu isso. E também a inteligência emocional, né? Então o equilíbrio emocional. Eu revi alguns episódios de Chico quando nos Estados Unidos, né, as dificuldades com o idioma e as tiradas bem-humoradas que ele teve nesse episódio quando ele foi lá para os Estados Unidos com o Valdo Vieira, né? Então, são inúmeros exemplos. Eu queria apenas destacar aqui que a inteligência de Chico, em geral, a gente deixa meio que esquecida. E aquela natural condição humana nossa de achar que tudo é mágico, que tudo é um milagre, que basta a gente estar disposto que tudo acontece e se esquece do esforço que a gente tem e que tem que empreender para poder fazer isso. O segundo aspecto da nossa conversa, eu queria ir para a palavra-chave evolução. Né? A doutrina é uma doutrina que crê e prega e mostra e prova a evolução. Mas quando a gente fala de Chico, em geral a gente se esquece do papel primordial que ele teve na evolução da doutrina espírita. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro livro dos Espíritos, que não é a versão que a gente mais conhece, né? Essa versão que a gente mais conhece é a versão ampliada, né? E revista e atualizada. Mas a primeira versão do livro dos Espíritos, os próprios Espíritos nos deixaram meio que na incerteza de como se processava a evolução. Se, por exemplo, os seres seriam criados cada um em seu reino e evoluiriam apenas dentro do seu reino, sem passar para outro, ou se haveria realmente uma passagem de um reino para o outro. E foram as obras posteriores, especialmente as obras subsidiárias, pós-Chico, né, com Chico, que vieram nos trazer a certeza absoluta, né, Emmanuel, né, mostrando lá o quanto, né, desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal, há uma evolução entre esses reinos do espírito imortal. Então, essa contribuição de Chico é apenas um dos exemplos de muitos outros aspectos que nós
tivemos de evolução na doutrina espírita. Então Chico fez sim uma verdadeira revolução no entendimento. Mas isso foi aos poucos, sem solavancos, e com isso não quero nenhuma polêmica ou celeuma aqui, apenas dizer que foi uma contribuição inestimável. Não se trata de polemizar, até porque as primeiras versões e os primeiros entendimentos, né, eles vieram sendo complementados. Kardec, bem no início do Espiritismo, não tinha nem certeza de uma religião. Ele tinha certeza do aspecto trino da doutrina de filosofia, ciência e religião, e nós não tínhamos nem nos limitados a uma questão, e ainda não nos limitamos a uma, por exemplo, a uma religião cristã. Não. O Espiritismo ele abraçava todas as verdadeiras religiões, né, no seu sentido filosófico e religioso da palavra. Mas a contribuição das obras do Chico e dele transformaram o entendimento que muitos nós temos do Espiritismo, né? Nós temos hoje uma evolução muito grande, né? E foi um caminho longo, né? E Chico teve sim esse papel primordial. O terceiro ponto que eu queria destacar são as passagens que mais me marcaram com Chico, né? Então eu queria abrir aqui pelo menos duas e depois complementar. A primeira delas, sem dúvida, retratada no filme que foi feito sobre Chico, de modo muito belo, mas que me emocionou muito, né? Aquela passagem, ver e rever aquela passagem sempre me emociona, que é aquela mãe que perde o seu filho. Ela tinha deixado a criança aos cuidados da babá, e a criança cai da bicicleta e bate a cabeça e vem a falecer. E ela procura Chico, e depois de muito, né, trabalhar consigo mesma, ela chega para o Chico e diz: olha, eu consegui, eu perdoei, né? E Chico, que bom, mas você já agradeceu a babá? E ela, como assim, Chico? Não, eu perdoei, mas agradecer é demais, não está nas minhas forças. Pensa bem, a criança estava aos cuidados da babá. Por que eu haveria de perdoar? Além de perdoá-la, por que eu haveria de agradecê-la? E Chico comenta: imagina se essa criança tivesse caído dos seus braços. Como seria a sua vida hoje? Gente, aquilo me arrepia, aquilo cala fundo na alma. Porque às vezes a gente percebe a mão de Deus através dos eventos na nossa vida. E a dor é realmente o evento mais marcante para o nosso aprendizado, para a maioria de nós, pelo menos. E ela é natural. A dor é natural, é preciso que a gente entenda isso, né? É muito difícil uma criança que começou a caminhar sem ter sem nenhuma queda. É difícil. E a gente entende como natural, a criança vai caindo, vai levantando e vai aprendendo a maneira de se equilibrar. E na vida espiritual também é assim. Nós temos quedas, nós temos dificuldades, mas nenhuma dor é por acaso. Toda dor que ocorre conosco traz-nos um aprendizado. É uma necessidade espiritual para evoluirmos e para aprendermos. É uma oportunidade de levantar, dar a volta por cima. Então, é uma passagem que me marca muito. É muito emocionante perceber que a dor faz parte do nosso aprendizado e não deveríamos amaldiçoá-la ou achá-la que ela é injusta. Não. Ela é uma irmã que pode nos ensinar muito. Depende de como eu lido com a dor. E uma segunda passagem que me marca muito é aquela retratada de que um contador, né, teve o seu escritório invadido, roubaram tudo, levaram documentos, espalharam tudo. E aí ele fica muito chateado e está indo ao centro e encontra-se com Chico. E Chico vê que ele está muito triste. Mas por que você está assim? Aí ele conta o episódio e Chico simplesmente fala: que bom, meu irmão. Que bom poder pagar. Isso emociona. Porque recentemente eu também passei por um episódio semelhante. E eu já conhecia essa passagem, mas não me lembrava mais. E na primeira oportunidade que eu fui ao centro, depois do episódio que ocorreu comigo, a palestra era exatamente sobre esse ponto. Que bom poder pagar. Que bom que nós já estamos no nível de poder pagar. Tem muitos aí fazendo dívidas e nós podemos
e já estamos pagando dívidas anteriores. É forte, é uma passagem que sempre... Eu revi ela num desses episódios desse projeto e me emocionou de novo, porque é muito forte. E para encerrar, eu queria fechar com 3 palavrinhas, todas começadas com C, né? A certeza, a confiança e a convicção. Todas elas ligadas à fé. E eu digo que se nós tivéssemos realmente a certeza, não só de Deus, mas da nossa eternidade enquanto espíritos, mudaria muito a nossa vida. Todos os grandes distúrbios, todas as grandes dores ficariam amenizadas. Nós veríamos tudo isso de longe, como se estivéssemos em cima de um morro, olhando para baixo e vendo todos aqueles burburinhos, aqueles ruídos, que quando a gente está lá embaixo, são tão fortes. São gritos, são angústias, são choros, mas quando a gente está no alto do morro, tudo fica longe, leve. Essa percepção de estar longe vem com a nossa convicção, na certeza de Deus e na certeza da nossa imortalidade. Se tivéssemos essa certeza absoluta, não iríamos sofrer tanto. Tudo ficaria leve. Tudo teria, olha, calma. Vamos pensar. Por que está acontecendo isso? E nós teríamos a certeza da justiça. Nós teríamos a certeza do amor universal nos guiando, dos espíritos amigos nos auxiliando. E tudo ficaria mais fácil. Então é assim, amigos, que eu encerro a nossa conversa. Espero que a gente tenha novas oportunidades de ver, ouvir e sentir a importância desse amigo espiritual, Chico Xavier, a importância que ele tem nas nossas vidas. Obrigado, Chico. Obrigado, Lenardi, pelo convite. Até mais.